adição de eletrófilos aos dienos, aos sistemas conjugados, merece uma abordagem à parte, em função da produção de dois produtos, chamados produto 1,2 e produto 1,4. Né? Nesse caso aqui, nós temos como exemplo clássico de adição de eletrófilos é o HBr e o BR2. Né? Nessas reações de dienos conjugados, nós não temos a formação do cátion, por exemplo, o bromônio, né? Mas sim só do carbocátion anílico. Então, como exemplo, o butadieno 1,3, no mecanismo da adição conjugada, ele reage com HBr em baixas temperaturas, formando os dois produtos nessa proporção. A 25 graus, a proporção modifica. Né? Então, o produto 1,2 é aquele que contém o hidrogênio no carbono 1 e bromo no carbono 2. E o 4 é o hidrogênio no carbono 1 e o bromo no carbono 4. Do ponto de vista mecanístico, a reação inicia pela adição do eletrófilo, formando um carbocátion anílico, que pode ter ressonância com este outro carbocátion anílico. Então, os elétrons irão interagir com a orbital vazio, formando os dois carbocátions anílicos, e eles irão assim formar os produtos 1,4 e 1,2. Né? O produto 1,4 é chamado termodinâmico, enquanto que o 1,2 é o cinético. E a formação do 1,4 se dá em função da maior variação de energia livre de formação dele. Então, ele tem uma entalpia, uma energia livre de formação maior do que 1,2. E aí ele é mais estável. A variação na temperatura tem como consequência, né, permitir que uma grande quantidade de moléculas, uma fração maior de moléculas, tem energia suficiente para transpor a barreira de energia de ativação maior, e aí favorece o produto termodinâmico. Naqueles experimentos de variação de temperatura menor, ou em baixas temperaturas, né? Então as frações de moléculas que têm energia cinética suficiente, né, para transpor o caminho mais energético é menor, e aí predomina o produto 1,2. Tá? Então são condições distintas em que favorece um ou outro, 1,4 ou 1,2. A adição conjugada de dienos, então, irá formar os dois. Entretanto, quando se faz reações, por exemplo, de bromação, em que nós temos um solvente, o que se observa é a contaminação do produto 1,2 e do produto 1,4, também por outros dois produtos que são oriundos da reação com o próprio solvente. Então, neste exemplo aqui, o carbocátion anílico formado, mesmo que ele tenha a forma de ressonância para esse outro carbocátion, ele sofre, né, a ação simultânea do bromo nucleofílico do meio e mais o solvente. Então haverá uma competição do ponto de vista nucleofílico, a captura do carbocátion pelos dois nucleófilos. Então agora, além do produto 1,2 de bromo e 1,4 de bromo, a reação também produzirá dois outros produtos, que são aqueles oriundos da captura do solvente. Então nós teremos a mistura de bromos e também a mistura do éter metil-éter. Então no total serão 4 produtos formados aqui, oriundos da captura do carbocátion 1,2 e do carbocátion 1,3, né? os carbocátions alílicos, pelo átomo de bromo e pelo solvente. Esse exemplo aqui eu copiei da internet, e apenas quero lembrar a vocês, né, que tem que ter muito cuidado quando se escrevem as equações, especialmente aqui tem o x, né, e aqui eu apaguei o Br- e escrevi água. Por que tem que ser assim? Porque o Br- é uma base muito fraca, então ele não irá desprotonar o cátion oxônio. Então quem faz essa desprotonação é a própria água do meio. Então é importante ter esse cuidado quando for escrever o mecanismo. Então aqui, por favor, escreva aqui é a água que remove o hidrogênio do oxônio, formando assim o éter, que esse aqui no caso é 1,4 e aqui é o éter 1,2. Tá? Então na figura agora, nesse slide, nós mostramos como é a definição do produto cinético e do produto termodinâmico. Então considere uma reação genérica de A formando B e C.
Então, no gráfico em vermelho e azul, nós temos as duas condições. O produto termodinâmico é aquele que tem uma variação de entalpia mais favorecida. Então, é o caso do C. Já o B tem uma variação de entalpia menor. Então, essa maior variação de entalpia aqui está dizendo, né, que o produto C é mais estável. Se nós agora olharmos as energias de ativação da formação dos dois produtos, nós vamos observar que para o B a energia de ativação é menor e para o C a energia de ativação é maior. Então, aquele processo que tem a menor energia de ativação vai formar o produto cinético. E aquele processo que tem a maior energia de ativação vai formar o produto termodinâmico. Mas essa condição aqui tem que ser restrita para a situação em que o produto cinético é formado com uma entalpia de formação menos favorecida do que o produto termodinâmico. Então, nesta circunstância, nós temos o controle cinético em B e o controle termodinâmico em C. O efeito da temperatura. Né? Então, baixas temperaturas favorecem o cinético, altas temperaturas favorecem o termodinâmico. Então, se nós olharmos a expressão ΔG padrão sendo igual a menos RT ln de K de equilíbrio, o que nós podemos perceber? Que o incremento na temperatura favorece o ΔG, que na verdade é a variação de entalpia. Né? Nesse caso aqui é representado por ΔG. Então, o incremento na temperatura irá favorecer o ΔG, portanto, favorece o produto termodinâmico. Se nós agora olharmos a questão da diminuição da temperatura, né, então aí nós temos a olhar para aqueles processos que não são prontamente reversíveis, ou seja, são irreversíveis. Então, nesse caso aqui, uma diminuição da temperatura não se relaciona, não favorece o ΔG, mas sim a diminuição da temperatura agora favorece aquele processo que tem a menor energia de ativação. Então, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação em condições de baixa temperatura. Então, nós também podemos pensar assim, né? Você quer um processo que tenha um controle termodinâmico, você aumenta a temperatura. Você quer um processo que tenha um controle cinético, você diminui a temperatura. No caso específico do butadieno, né, vamos olhar aqui. O butadieno A reage, passa pelo estado de transição B, passa pelo intermediário C, e aí agora teremos dois estados de transição a partir do C. O D em azul e o D em verde. O D em azul leva ao produto E, e o D verde leva ao produto E verde. Vejam que é exatamente a situação posta aqui, né? Um tem uma energia de ativação menor, mas o produto é menos estável. O outro tem uma energia de ativação maior, mas o produto agora é mais estável. Então, em azul, nós teremos uma energia de ativação maior, uma reação um pouco mais lenta, porém o produto é mais estável. E em D, a reação é um pouco mais rápida, porém o produto é mais instável. Então, o E azul é controle termodinâmico e o E verde é controle cinético. Por que termodinâmico? Porque a dupla aqui é mais substituída. Então, este alceno é mais estável do que este alceno aqui. Então, produto termodinâmico, produto cinético. Se nós olharmos agora como é que é a estrutura do intermediário, C, ele é catiônico. Tá? Entretanto, não é um cátion anílico livre. Ele é um cátion anílico associado com o cloro, é um par iônico. Então, o cloro reside nas vizinhanças do carbocátion. Então, dependendo da interação do cloro com o carbono do centro ou carbono da extremidade, nós teremos a formação desse estado de transição D ou desse aqui. Né? Então, o primeiro, a dupla, é interna e o carbocátion está na parte terminal dele. Então, o carbocátion anílico menos estável. Em D, verde, o cloro captura o carbocátion do centro, então o carbocátion anílico mais estável. Então é interessante que o carbocátion mais estável leva ao produto menos estável. E o carbocátion mais instável leva ao produto mais estável. Então, a maior instabilidade desse carbocátion exige uma energia de ativação maior. Só que compensa
que quando ele se forma, ele é mais estável. Tá? Então, em determinadas condições, baixas temperaturas, qual que favorece? Aquele que tem a energia de ativação menor, que é o produto 1,2. Em altas temperaturas, qual que favorece? Aquele que tem a maior estabilidade química, que é o E. Então, isso é muito importante nessas reações de adição aos dienos conjugados, ok? Dienos conjugados e moléculas orgânicas que apresentam as ligações deslocalizadas nos dão a oportunidade de introduzir uma outra técnica espectroscópica utilizada para estudá-los, né? E aqui, nesse caso em particular, é o uso, né, da ferramenta espectroscopia da região da luz ultravioleta e da luz visível, que é UV-Vis. Então, a radiação do Sol, né, ela é formada por vários componentes, aqui mostrados, por exemplo, o raio-x, o ultravioleta, o infravermelho e a luz visível. Cada radiação tem um comprimento de onda específico, aqui medido em metros, que se converte em nanômetros, né? Então, por exemplo, a luz visível, ela inicia mais ou menos num comprimento de onda de 400 nanômetros, né? Então, as técnicas espectroscópicas, elas são importantes para nós compreendermos a estrutura molecular das moléculas, né? Então, o infravermelho, por exemplo, ela aborda as vibrações moleculares. E aí você vai estudar, por exemplo, grupos funcionais, né? As ondas de rádio, né, então são usadas num efeito, né, que trabalha com o spin nuclear de alguns núcleos específicos. E aí nós vamos abordar, então, a ressonância magnética nuclear. Por exemplo, hidrogênio, carbono, nitrogênio e assim por diante. E o ultravioleta, na região do ultravioleta e do visível, né, trabalha então com a transição eletrônica que acontece entre orbitais com elétrons e orbitais sem elétrons. Então, tipicamente, né, um orbital π e um orbital π estrela são dois protótipos bem interessantes para estudar o mecanismo da transferência eletrônica. Então, os orbitais que estão no estado fundamental, eles têm uma energia menor, e o orbital π estrela, que está no estado energético, tem uma energia maior. Então, o elétron ele transita desse nível inferior para o superior, absorvendo energia. E essa energia tem que ser oriunda, né, de uma fonte. No caso aqui, a luz que vem do Sol. Então, a radiação do ultravioleta ela é suficientemente capaz de promover o elétron desse nível inferior para o nível superior. E aí nós passamos para o estado excitado. Então, o processo de absorção ele é depois acompanhado por um processo de emissão. Então, quando o elétron retorna ao seu estado fundamental, toda a energia absorvida tem que ser liberada. Então, nós temos um processo de absorção e um processo de emissão. Nos dienos e nos polienos, o que acontece, né? Essa diferença de energia, ela está presente no alceno. Então, se nós olharmos aqui no gráfico, nós temos um alceno, um eteno, com o seu orbital ligante em fase e o seu orbital antiligante, o π estrela, fora de fase. O dieno nada mais é do que a combinação, a soma dos dois orbitais do alceno original, os dois orbitais ligantes. Só que a primeira combinação leva a uma formação de um orbital π1 completamente em fase. O segundo orbital é uma combinação em que tem os dois externos em fase, mas internamente fora de fase. Então, observe que o aumento do número de nós no sistema aumenta a energia do orbital. O terceiro orbital, o antiligante, nós olhamos os contornos agora, é a combinação deste conjunto com este conjunto. A combinação pode ser originando o terceiro orbital molecular em que aqui está em fase, e o quarto mais energético e mais instável, todos os orbitais estão combinados fora de fase. Além disso, o que nós observamos? Que a variação de energia entre o orbital π e π estrela, o gap aqui, é maior no alceno e é menor no dieno. Então a consequência é esta, né? É a perturbação dos orbitais, diminuindo a diferença de energia entre o HOMO e o LUMO. Quer dizer, a transição eletrônica fica mais fácil num dieno e é mais difícil
no oceano. Também é importante chamar a atenção aqui de que no dieno serão 4 orbitais moleculares, 2 ligantes e 2 antiligantes. Observe a simetria desses orbitais. O primeiro orbital e o terceiro têm a mesma simetria nos átomos de carbono externo. A mesma simetria em fase aqui e em fase aqui. O 2 e o quarto têm a simetria oposta. Aqui, ó. Aqui fora de fase, azul, vermelho. E o quarto, vermelho e azul. Então, o que eu quero dizer aqui com esse exemplo? Que você pode construir qualquer polieno e sempre observar o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e assim por diante, terão os orbitais externos sempre em fase. E o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo e assim por diante terão os orbitais externos fora de fase. Tá? Importante isso. A consequência, então, da interação da radiação ultravioleta com uma molécula orgânica é a promoção dos elétrons dos orbitais mais externos, os orbitais de fronteira, o orbital preenchido, o HOMO e o LUMO. Então, os elétrons transitam e nesse mecanismo tem uma absorção de energia. Como é que se faz ainda? Então, nós usamos um espectrofotômetro em que ele faz a variação do comprimento de onda na região da radiação, que no caso aqui é ultravioleta, que vai de 200 a 400. Então, se existe uma interação da matéria com essa radiação, haverá uma absorção e um aumento na intensidade, né? Então, nesse ponto aqui, para o butadieno, nós encontramos que a linha base se modifica e atinge um máximo de absorção próximo a 217 nanômetros. Então, se diz que esse é o lambda máximo de absorção. E esse lambda máximo, a absorção máxima pode ser relacionada com uma expressão conhecida nossa, que é a lei de Beer, né? Então, a lei de Beer é uma forma matemática de calcular a absorção de um determinado composto na região do ultravioleta. Matematicamente, tu tem a dependência da concentração, do comprimento do porta-amostra e um coeficiente de absortividade, que nada mais é do que a probabilidade da transição ocorrer. Em termos de energia, né, nós podemos relacionar, então, a energia do fóton é dada pela constante de Planck vezes a frequência. A frequência, por sua vez, é a velocidade da luz dividido por lambda. Então, se reunirmos as duas equações, encontramos, então, que a energia dessa transição aqui pode ser calculada, então, através dessa expressão. Então, o ΔE, o gap entre o orbital HOMO e LUMO, que são os responsáveis por essa banda de absorção, ela sai daqui, né? Se nós olharmos agora em termos de valores, o que acontece então quando se faz a adição de uma ligação dupla adicional? É simplesmente diminuir a diferença de energia. Então, para um alceno, a transição eletrônica, a banda de absorção aparece em 185 nanômetros. Observe que nesse gráfico ele estaria fora da escala, nós não enxergaríamos na escala, né? Quando se vai para o dieno, a banda de absorção cai, porque a diferença de energia entre o HOMO e o LUMO diminui. Então, facilita a promoção do elétron do orbital Psi2 para o Psi3. E essa absorção acontecerá, então, em 215 nanômetros. Se você quer converter em energia, tu vai ter o valor da absorção em energia sendo menor do que do eteno. Um outro exemplo interessante é aquele que nós podemos registrar para uma molécula que não tem ligações duplas conjugadas. No caso aqui, uma acetona. Então, o grupo carbonila tem uma ligação pi estrela. Entretanto, esse grupo tem uma transição eletrônica pi estrela que acontece abaixo do 200 nanômetros. Então, nós teremos, veja que está quase fora da escala, né, de registro gráfico. E aparece no mesmo gráfico de absorção uma banda de menor intensidade. E esta absorção menos intensa está relacionada com uma transição NP estrela. Então, exatamente essas duas bandas, elas nos dão uma ideia do que significa esse epsilon, né? A probabilidade do evento ocorrer. O que é mais fácil ocorrer?
é a transição π estrela. O que é menos provável é a transição N estrela. Aqui tem uma condição que não está diretamente relacionada com a diferença de energia, mas sim com a simetria dos orbitais que participam, né, deste evento. A inserção, então, de ligações duplas, transformando o alceno no dieno, no trieno, no tetraeno e assim por diante, tem como consequência o incremento da energia do orbital HOMO, observado aqui, e a diminuição do LUMO. Então, quanto mais ligações duplas, maior é o comprimento de onda observado, né? Então, aqui 180 para 290, e por consequência, a transição eletrônica é mais fácil, porque a variação de energia caiu. Então, essa é a consequência mais importante do incremento das ligações duplas que conjugam entre si, né? É a facilidade da promoção dos elétrons do orbital π para o orbital π estrela. Então, é mais fácil a transição, né? E a consequência também aqui é o incremento no lambda, ou seja, o aumento das ligações duplas desloca a absorção mais para a região do visível. Mais e mais nós estamos nos aproximando da região do visível, né? Digamos assim, esse efeito nós podemos observar também aplicado em dispositivos eletrônicos. Hoje em dia é muito comum nós ouvirmos, né, o uso de grafeno em células solares, em OLEDs, assim por diante, né? Então, o que é isso, na verdade? São materiais que têm uma condição de transporte de elétrons que é controlada eletricamente. Então, os materiais, nesse sentido, podem ser classificados como isolantes, como semicondutores e como condutores. Então, os metais, sabemos que são condutores, porque usam a teoria da banda de valência. Então, os elétrons estão muito próximos, né? Nos semicondutores, existe um gap, e esse gap é próximo de 1 eV. Então, um semicondutor ele pode ser, na verdade, uma espécie conjugada, como essa aqui, né? Então, não é exatamente um metal, mas ela pode ser acionada pela ação de um campo elétrico. E quando a diferença de energia é muito alta, aí o material se torna isolante. A outra consideração é em relação à cor, né? Então, observem assim, a luz visível, né, ela é formada pela radiação violeta, o azul verde, o amarelo verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Notem os lambdas, né? Comprimento de onda maior é o vermelho, comprimento de onda menor é o violeta. Observem a cor observada, né? Então, quando o material se apresenta na forma, digamos, vermelha, ele absorve o azul verde azulado. Quando o material se apresenta na cor amarela, é porque absorveu o violeta. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a faixa da região da luz visível é de 400 a 700. Então, o incremento nas ligações duplas está deslocando gradativamente para essa região. Então, com 4 ligações, é 290. O que acontece se fosse uma molécula com 12, 13, 15 ligações duplas? A diferença de energia cai mais ainda e o lambda se torna mais e mais próximo da região do visível. E aí os materiais começam a ter cor. Tá? Para mostrarmos a importância da conjugação, vamos pegar como exemplo o licopeno e o beta-caroteno. São dois pigmentos naturais que têm 11 ligações duplas conjugadas, né? Então, o licopeno tem um espectro de absorção que aparece mais no final da região do azul, enquanto que o beta-caroteno aparece mais locado para a região do azul. Então, esse aqui é mais em direção ao vermelho e esse é mais em direção ao verde. Esses dois pigmentos, né, o que acontece? Eles têm 11 ligações duplas, né? Entretanto, um é totalmente estendido, que é o licopeno. E o outro, a ligação dupla aqui, ela tem uma forma S-cis, se chama S-cis porque é uma ligação simples,
de S, e aqui as duas são cis. No licopeno, a ligação simples está aqui e as duas são trans. Então, essa forma trans é mais efetiva para propiciar que este elétron que está ocupando o orbital ligante do licopeno último, o HOMO, né, ele possa transitar livremente por um total de 11 átomos de carbono. Já no beta-caroteno, em função desta dobra, a transição dos elétrons é um pouquinho menos dificultada, entretanto, ambos caem na região do visível. Só que um é mais vermelho e o outro é mais para o laranja. Então, o licopeno é o pigmento do tomate, enquanto que o beta-caroteno é o pigmento da cenoura. E a cor, então, vermelha e laranja, é em função exatamente da região que um absorve. O beta-caroteno mais no início do azul e o licopeno mais no final do azul. E aí, por consequência, a luz transmitida é aquela que não é absorvida pelo material.